Fala pessoal, Física com o professor Thiago Olival aqui. O ano de 2024 está começando, as aulas já voltaram e eu estou aqui para te dar algumas dicas matadoras. Que se você cumprir essas dicas aí no ano de 2024, com certeza não tem jeito, você vai passar para a NASA, beleza? Então fica ligado aí, 7 diquinhas matadoras para você esculachar no ano de 2024. Primeira dica. Você no início do ano recebe uma grade curricular, certo? Você sabe quais aulas você vai ter, quais horários você vai ter, os dias da semana, etc. O que você vai fazer? Pega e organiza a sua semana com base nessa grade. Porque você é adolescente, está no ensino médio e tudo mais, então provavelmente aí a coisa mais importante que você tem para fazer é estudar. Então organiza todos os seus horários de acordo com essa grade. Começa pensando à frente, organizando a sua vida com isso em mente, de que você tem que organizar e pensar no seu transporte, na sua alimentação, nos seus horários extras de estudos, no seu lazer, no seu descanso, tudo para que isso encaixe e você consiga ter um ano pleno. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte: se organizar, olhar para esse plano de estudos que você fez, olhar para o seu organograma de escola e pensar, poxa, como é que eu posso encaixar todas as atividades que eu preciso aqui dentro da melhor maneira possível? E encaixar também aquelas que valem a pena. Não adianta você começar a colocar muita coisa ali, porque você também não vai conseguir dar conta de tudo. E também não adianta você querer excluir coisas que também são desagradáveis. Então, começa a pensar em se organizar e colocar as coisas essenciais dentro dos seus horários. E tenta ter disciplina o máximo possível para que você cumpra essas coisas. Dica número 2, reserve tempo para estudar, tempo extra em casa. Você provavelmente não é um gênio da física, você provavelmente não é um gênio da matemática, então você precisa sentar e pensar num conteúdo que você teve na aula anterior para poder refletir sobre aquilo e tirar as conclusões. Infelizmente, a gente vive num tempo em que não tem muito tempo extra, mas você precisa ter esse tempo para poder estudar, para poder refrescar na sua cabeça aquela memória que você teve ali, beleza? Dica número 3, seja disciplinado. Não adianta nada você reservar horários e se programar para estudar se você não faz isso com frequência, se você não faz isso durante um período prolongado do tempo. A disciplina vence o talento. Então, se você for uma pessoa que não tem talento em biologia, ou em física, ou em matemática, seja lá o que for, você pode ser uma pessoa disciplinada e ter um desempenho tão bom quanto. Basta que você seja o quê? Longânimo, que você tenha longevidade naquela tarefa que você está desempenhando. Então, tenha disciplina. Não adianta chegar a março, abril, você não está mais estudando, você não ter mais uma rotina disciplinada como você teve no início do ano. Então, o ano está começando agora. Então, seja alguém programado, alguém que se programou para que o ano aconteça e alguém que cumpre essas metas ao longo do ano. Dica número 4, mantenha a calma. O aluno, não só de ensino médio, mas às vezes o cara que está fazendo concurso também, muitas vezes ele fica tenso na hora da prova, ele fica nervoso. Mas se você é uma pessoa disciplinada, que reservou horários e que se programou, com certeza você tem conhecimento do conteúdo. Então, não tem por que você ficar desesperado na hora da prova. Você está aplicando ali coisas que você estudou. Então, pensa da seguinte maneira: ora, se eu tive disciplina, se eu estudei, se eu fiz aquilo que foi necessário para estar aqui, então não tem como dar errado. Não é isso? Não tem como dar errado. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você não for uma pessoa disciplinada, se você deixou tudo de qualquer jeito, também não tem por que se preocupar, porque com certeza não vai dar certo. Então, não tem por que se preocupar. Se você se esforçou, as coisas vão dar certo. Se você não se esforçou, não tem como se preocupar, porque as coisas também não vão dar certo. Dica número 5, revise os conteúdos que você não entendeu. Então, por mais que você tenha entendido alguma coisa no passado e chegou algum momento que você não compreende aquilo, não tem por que você prosseguir. Volta, tenha paciência no conhecimento que você está adquirindo ali naquele momento, tá? Então, pega, revisa, volta com calma. Não há por que ter pressa.
Então, como é que você adquire conhecimento pleno de alguma coisa? Quando você consegue fazer conexões com outros conhecimentos baseado naquilo que você acabou de aprender. Como é que você faz isso? Quando você quando você diminui o máximo de dúvidas que você teve ali. Então, seja paciente, não atropele as coisas. Às vezes o cara quer aprender, sei lá, eletricidade, mas ele não sabe como é que faz conta de dividir. Não tem como ele aprender isso. Então, é melhor ele parar ali na eletricidade e voltar a fazer, sei lá, uma conta de divisão de 2 algarismos. Ele vai perder ali meia hora estudando. Por quê? Não se decora uma casa sem ter as fundações dela bem estabelecidas, não é mesmo? Nenhum arquiteto vai fazer uma casa com a fundação dela mal feita e vai decorar, vai colocar lustre, vai colocar a melhor pintura que tem. Isso é impossível de acontecer. Quais são as nossas fundações? São os conhecimentos básicos que nós precisamos ter. Ah, não, eu sei dividir com propriedade, eu sei multiplicar, eu sei passar para um lado, passar para o outro, eu sei multiplicar com vírgula, dividir com vírgula, eu sei somar, sei subtrair. Se você não sabe isso, você precisa voltar. E é isso que você precisa fazer. Muitas vezes você aprendeu, mas você esqueceu. Então, revise os conteúdos que você aprendeu no passado. Dica número 6. Busque ambientes que te dão o prazer de estudar. Não adianta nada você sentar numa mesa qualquer, toda bagunçada, sua casa zoneada, e você tentar estudar ali. Isso aí não vai acontecer. E o ideal é que você monte um ambiente propício para isso. Você gosta de silêncio? Senta num lugar muito silencioso, arrumado, muito bem decorado, se possível, que te dê prazer de sentar ali por algumas horas e ler alguma coisa, estudar alguma coisa, porque por mais que o mundo de hoje seja interativo, seja dinâmico, nós precisamos reservar tempo para poder ler, para poder estudar. Eu preciso exercitar minha concentração para resolver algum problema. Então, busque ambientes que sejam tranquilos e agradáveis para você. Cara, eu não tenho condição. Busque um ambiente que seja pelo menos confortável e que não tenha ruído de fora, ou tenha o mínimo possível, e que, se possível, também não seja muito desorganizado, que não tenha gente falando do outro lado, que não tenha gente falando perto ali, para que você tenha o máximo de concentração possível, porque se concentrar não é fácil. Então, busque lugares propícios para você poder estudar, para você poder ler. Dica número 7, organize o seu ambiente para organizar a sua cabeça. Você é alguém que arruma a cama quando você sai de casa? Você é alguém que lava a louça quando termina de comer? Isso é importante. Somente no ambiente em que as coisas estão organizadas por fora, em que você consegue organizar a sua cabeça aqui dentro. E eu vivi isso há algum tempo na minha vida. Eu luto diariamente contra a desorganização e de um tempo para cá eu tenho procurado me organizar e fazer as coisas, as tarefas de casa diárias. E eu tenho percebido que a minha cabeça tem ficado mais organizada. Então, organize o ambiente à sua volta para que a sua cabeça também fique organizada e você consiga conectar os pensamentos de uma maneira mais rápida e mais organizada. Beleza, pessoal? Então, essas foram as 7 dicas que eu dei aí, tá? Para que você tenha um 2024 brilhante. Sem dúvida, se você fizer isso aí, se você aplicar isso aí, você vai voar em 2024. Se você precisa passar de ano, você vai passar de ano. Se você precisa passar numa prova de vestibular, você vai passar. Se você precisa passar num concurso, você vai passar nesse concurso aí, ou então vai chegar muito mais próximo de passar. Beleza? Aproveita e conforme o ano for passando, vai comentando aqui embaixo no vídeo conforme for o seu desempenho, beleza? Valeu!